escolhi conhecer a Guatemala. Talvez esse seja um país no qual você ouviu falar pouco, ou sequer ouviu falar. Eu confesso que a princípio eu também não me entusiasmei muito não. Mas eu só posso dizer que a Guatemala me surpreendeu do início ao fim. E eu prometo que ao final desse vídeo você também vai querer colocar esse país na sua lista. Meu nome é André Duarte, eu sou fotógrafo, documentarista, aventureiro e viajo o Brasil e o mundo em busca de experiências marcantes. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. Mas dessa vez, na Guatemala, eu teria dois grandes desafios. E que para ter sucesso, eu ia ter que passar pelos 4 elementos da natureza: terra, água, ar e, é claro, fogo. O primeiro desafio seria fotografar a essência do país, algo que me remetesse diretamente à cultura e tradição. E o segundo, o meu segundo desafio seria um pouco mais difícil, e ficou marcado em mim por 2 grandes decepções. Eu podia até começar mostrando como foi esse desafio, em uma exaustiva trilha a mais de 3.500 metros de altitude para ver um vulcão em erupção que no ano de 2018 causou a morte de mais de 100 pessoas. O vulcão El Fuego tem 3.700 metros de altitude e está ativo e furioso, e foi talvez o principal motivo que me levou até Guatemala. E eu prometo mostrar em detalhes um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas antes, eu preciso começar essa história de uma outra forma, porque em 10 dias eu descobri que a Guatemala é muito mais que um vulcão. Depois de uma longa viagem de mais de 9 horas ao todo, saindo de São Paulo, fazendo uma conexão na cidade do Panamá, na qual tivemos que apertar o passo para não perder o segundo voo, por fim, chegamos na capital da Guatemala. Depois disso, mais 1h30 até a cidade de Antigua. A Guatemala é um país relativamente pequeno e não muito desenvolvido da América Central, rodeado por países de políticas um pouco controversas, como o México, El Salvador, Nicarágua, e que sofreu muito com uma guerra civil recente. A cidade de Antigua, Guatemala, ou mais conhecida como La Antigua, foi fundada em 1543, aos pés do vulcão Agua, e é o cartão postal do país. Tombada como Patrimônio Mundial da Unesco em 1979, a cidade foi a nossa escolha para começar a viagem. Não só pelo seu charme, beleza e localização, mas sem dúvidas pela sua grande variedade de cafés e restaurantes. E eu não poderia chegar no país sem pedir algumas especialidades locais, não é? Las tortillas que la señora fez. Y acá están los E aqui é pollo para la foto. muito rico. Muitas gracias. Caramba, tá bonito esse prato, hein? E o seu também tá. Então esse aqui é o feijão preto. Feijão, é o Arroz. arroz cozido no caldo de No caldo do feijão, feijão preto, preto. e os plátanos fritos. E é pimentão em cima, né? Pimentão. E essa aqui é? É banana frita. Ah, banana. Plátanos. Bem E interessante. aqui Hein? a tortilha. Abre pra gente ver as tortilhas. Esse feijão preto com esses chips, eu não sei os chips do que é, se é uma batata também. Nossa. Que delícia, cara. E olha só o tamanho do frango. Batatinhas.
gente chegou aqui, já foi para um restaurante, cara, sensacional. E é claro, pegamos os pratos típicos ali, um feijão preto diferente, eles fazem como se fosse um purê de feijão preto ali. Muito bom, muito bom. São comidas assim que eu senti uma diferença em relação ao Brasil. Ingredientes parecidos com o Brasil, arroz, batata, feijão, né, tomate, salada, essas coisas, né, ingredientes comuns. Porém, o tempero é diferente, é tudo um pouco mais puxado para o adocicado, usa muito coco, né? E eu achei bem diferente. O feijão estava muito bom, a batata tá um sabor diferente, uma batata também um pouco mais adocicada. O frango muito bom, só que eu senti um pouco de falta de alho, cebola, por exemplo, que são temperos que a gente usa muito no Brasil. Senti um pouquinho essa falta, mas achei tudo muito bom. Então essa está sendo a nossa primeira experiência aqui na Guatemala, estamos há algumas horas só aqui. Após o nosso belo almoço, não poderia faltar, é claro, uma sobremesa. Para isso, fomos até a casa de doces mais tradicional de Antígua, um local centenário com doces de dar água na boca. Ocho quetzales. 8. Sí. ¿Es mismo precio? No, todos tienen diferente. Y este... Ese también, 8 Ocho quetzales, iguales de coco. Los higos cuestan así sin relleno 5. Y estas son naranjas rellenas de coco o mazapán. Cuestan 20. Laranjas com creme de coco. ¿Me voy a llevar uno de este? Sí, Y muy bien. uno de este Muy bien. higo? A maioria dos doces são feitos à base de frutas como figo e laranja cristalizados, doce de leite e ovos. Eu quero provar primeiro este aqui. O que é esse? Esse é de gemas de ovo. Olha, é um docinho que eu comi faz muitos anos, parece um doce português. De ovo. Como se fosse uma ambrosia. Nossa, tá pingando tudo, tá caindo todo o açúcar aqui. Mas é muito bom. Depois de ingerir açúcar o suficiente para subir 5 vulcões, decidimos dar uma olhada melhor na cidade de Antígua, mas de um ângulo diferente. Como não podia faltar uma trilha, vamos aclimatar um pouquinho pro vulcão e subir uns degraizinhos aqui para cansar, em direção ao Cerro de la Cruz, é isso? Cerro de la Cruz, onde a gente vai ter uma visão privilegiada da cidade de Antígua. Aqui é treinamento pro vulcão Acatenango. Então vai! Aí toma um capote. Ali a gente vê o vulcão Água, tá com o pico encoberto agora. Em geral essas montanhas costumam ficar meio encobertas mesmo no período da tarde, mas de manhã provavelmente vai ter uma bela visão. E a gente estava conversando sobre o vulcão e ele logo dispara ali, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá sendo uma fumaça lá no fundo. Aquele é o vulcão El Fuego e aquele do lado é o vulcão Acatenango. E a galera faz a trilha para subir o Acatenango até 3.900 metros mais ou menos de altitude para assistir as erupções contínuas ali do vulcão El Fuego. Sem querer, a gente estava subindo, a gente achou que ficava mais distante da cidade, mas ele é visível. E agora o vulcão Água já está dando as caras aqui.
E à noite é que a cidade de Antígua se torna ainda mais charmosa, com suas luzes e movimento. Como esperado, o dia raiou e o vulcão Água apareceu por completo. E para mim, havia chegado a melhor parte do dia, a hora do café. Mas espera aí, não é qualquer café. Eu confesso que foi uma surpresa para mim, mas a Guatemala está entre os 10 maiores produtores de café do mundo, com uma produção anual de mais de 204 mil toneladas, exportando principalmente para o mercado norte-americano. O café é tão importante por lá que chega a representar mais de 60% do PIB do país. E creio que não teria uma forma melhor de saber um pouco mais sobre esse assunto direto com quem entende do negócio. Fomos conhecer uma das fazendas mais tradicionais em Antígua, a Finca La Azotea, a fim de conhecer um pouco mais sobre a produção desse produto que eu amo tanto. Além de serem produtores de café de alta qualidade há quase 150 anos, o local também é um centro cultural e turístico que promove atividades e eventos. Ao longo da nossa visita, o nosso guia Manuel contou como funciona a produção, qual tipo de grão e as formas mais comuns de moagem e a torra. Al momento de tostar el grano, necesitamos ver tiempo, temperatura, ¿sí? Y color. Y luego tenemos tostado medio oscuro y tostado oscuro. El tostado medio va a tener acidez, sabor, aroma, cuerpo. Medio oscuro es no ácido, poco aroma, tiene sabor, tiene cuerpo. Y oscuro, no ácido, tiene sabor, poco aroma y bastante cuerpo. Podemos ver el café pergamino, tiene la cáscara. Sí. Luego podemos ver el café verde o café oro y el grano que tiene defecto. Ah, sí. Supermercado, ¿no? Ah, estos son los comerciales. Comerciales, y por eso el grano tiene que ser más tostado. Na Finca La Azotea, o processo todo ainda é manual, desde a colheita até o pacote final. E isso, você pode ter certeza, faz total diferença no sabor. E falando em sabor, assim como o vinho, no café o que faz a grande diferença é o terroir, que é todo o ambiente à volta da plantação, assim como o clima, a água, a terra e tudo mais. O Manuel explicou que o café do tipo arábica tem mais de 800 sabores perceptíveis. O vinho, por exemplo, tem em torno de 400. Entonces el arábica lo hace especial por la altura, por el suelo, la lluvia, la temperatura y el clima. La altura aporta cuerpo, densidad, textura. Entre más alto, más cuerpo. Entre más bajo, menos cuerpo. Luego el suelo volcánico aporta minerales, por lo tanto el café tiene acidez. Entonces, suelo volcánico, ácido. Suelo no volcánico, no ácido. Ah, Y luego aroma y sabor, más de 100. Hay altura y hay suelo volcánico balanceado. Pero más bajo y suelo volcánico, más ácido. Huacatenango es bastante alto, suelo volcánico. Ahí es fuerte y ácido. Un árbol, un año, 2.9 kilos. Pero cuando el grano es ya tostado, se reduce a medio kilo. Sí. No. Entonces una planta medio kilo te produce 32 a 40 tazas. Y si tomamos 4 o 5 tazas por día, en una semana terminamos una planta por de semana. café. Una planta por semana. Sí.
Conhecer a Finca La Azotea, uma das maiores e melhores produtoras de café da Guatemala, foi uma experiência não só cultural, mas cheirosa e saborosa, com essa bebida que eu amo tanto. Entonces lo primero es ver el color, ver el aceite. Segundo es oler el café. Esperamos 1 minuto y después de 1 minuto vamos a probar el café en 3 sorbos. El primer sorbo es como... Lo dejamos 3 segundos al inicio de la lengua porque va a limpiar nuestro paladar. Y el segundo sorbo... 3 segundos y lo tomamos, ahora calibra nuestro paladar y el tercer sorbo ya cubre toda nuestra lengua. Siempre hacer el sonido para oxigenar y sentir las propiedades del café. Por ejemplo, cuando tenemos nuestra lengua, ¿sí? En los bordes de la lengua viene lo dulce, viene lo salado y luego lo ácido. Y en la parte de arriba viene el sabor, cuerpo, luego viene lo amargo y finalmente viene el posgusto, retrogusto, ya después de haber probado el café. Entonces, entre más tiempo dura el posgusto, es mejor el café, entre menos tiempo es menor calidad. O dependiendo, a veces es un buen café, pero el lugar es muy bajo, de baja altura, entonces no se siente tanto, ¿no? Es diferente. Después de la tercera ou quarta, cambia el sabor. Sim. É verdade. E a gente acabou de fazer agora o tour do café. Então a gente está aqui na fazenda, que é uma finca, como eles chamam, né? Finca La Azotea. É uma finca muito famosa, uma fazenda muito famosa de café que tem aqui na região. Eles têm mais de 50 mil pés de café, só para vocês terem uma ideia. Eu acabei aprendendo muita coisa que eu não sabia, tanto sobre café como sobre a história da Guatemala em si e a importância do café para a Guatemala. Outro detalhe importante foi a história do café, que era algo que eu tinha muita curiosidade para saber como é que as pessoas chegaram na bebida café, né? Quem descobriu a bebida café, que tinha que ferver, torrar, esse tipo de coisa, como é que foi descoberto isso? Então ele contou a história, dizendo que o café vem da Etiópia. Sim, a história do café é antiga e vem da Etiópia, quando um pastor de ovelhas chamado Khalid notou um comportamento estranho das suas cabras ao ver que elas comeram umas pequenas frutas vermelhas. As cabras ficaram agitadas e não dormiam à noite. No dia seguinte, o próprio Khalid experimentou uma dessas frutas e também sentiu a mesma agitação. Após anos e anos, a planta chegou ao Iêmen, no Oriente Médio, e por lá, alguns monges, também intrigados pelos efeitos das famosas frutas vermelhas estimulantes, resolveram fazer um chá. Depois, perceberam que quando a fruta era jogada no fogo, um aroma singular e muito bom surgia. E por fim, anos mais tarde, chegariam à conclusão do processo atual, de secar, torrar e coar. A Guatemala é um país que faz parte do famoso Círculo de Fogo do Pacífico e possui mais de 30 vulcões. E foi em 1773 que a primeira capital do país, chamada Santiago de los Caballeros, foi terrivelmente atingida pelo que foi considerado o pior terremoto da história, matando centenas de pessoas e transformando diversas igrejas e construções em ruínas. Anos mais tarde, essa cidade passou a se chamar Antigua, e nós fomos conhecer algumas dessas ruínas. En 1541, más o menos entre el 10 y el 20 de septiembre, llovió mucho, que el cráter se llenó de agua y rebalsó. Al rebalsar traía piedras, animales, lodo, agua y destruyó. Y rebalsó y se trajo todo lo que tenía y destruyó lo que fue la primera capital de Guatemala, Santiago de los Caballeros. En ese momento le pusieron volcán de agua, porque se llamaba volcán Unajpú. Unajpú significaba, valle de flores. Según la historia, dice que el volcán se llenaba de flores muy hermosas, enero, febrero, marzo. Pero con esto que pasó, se acabaron las flores y le pusieron volcán de agua.
nas ruínas do antigo convento de Santa Clara é de fato uma viagem no tempo. E eu pessoalmente tenho paixão por construções antigas, por saber a história por trás de cada pedra daquela. Muy bueno. Ahorita nosotros. ¡Salud! Tenemos las chalupas guatemaltecas, no mexicanas. ¿Sí? Tenemos tortillas dobladas con carne adentro y papa. Pollo y papa. Pollo y papa. Los tacos guatemaltecos también, no como el taco mexicano. Tenemos las pupusas. Esta es una receta salvadoreña, bueno, allá las hacen, pero acá ya usa una receta guatemalteca. Não lembro o nome dessa bebida aqui, mas tá com uma cara boa. Gostoso. Meio canelada, mas eu vou na de limão. A gente vai dar um rolê aqui pro Mercado Central, em qualquer região de Mercado Central. Muito comércio, muita lojinha, muita coisa típica, muita coisa para pegar turista. Olha o tamanho do prato. Esse aqui é o famoso pepião de frango. Tem um arroz, milho, abacate, limão, a batata, uma cenoura, acompanha umas tortilhas. E aqui a cerveja mais cara que a gente já tomou em toda a viagem, 35 quetzales. E essas tortilhas aqui estão muito boas também. Vamos lá, vamos provar isso aqui. Mas, como eu mesmo coloquei no início desse filme, eu ainda tenho algumas missões para concluir nesse país. E para minha próxima experiência, eu tive que mudar um pouco o meio de transporte. Durante as minhas pesquisas sobre a Guatemala, havia um segundo destino obrigatório. Um símbolo do país, rodeado de vulcões e com uma importância imensa para a cultura e história do país. O famoso Lago Atitlán. And so you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. O resultado de uma erupção vulcânica há cerca de 84 mil anos atrás e com uma extensão de mais de 120 km². O lago é considerado o mais profundo da América Central e um local místico,
cheio de lendas e sagrado pelo povo maia. Living a take. Enquanto o pequeno barco lotado cortava as águas do lago Atitlã, meu pensamento estava um pouco mais longe. Onde é que estaria a minha inspiração para criar e contar uma boa história? Com tudo aquilo que eu estava vivendo, às vezes eu acabo criando uma pressão na minha cabeça para tentar criar algo de bom, algo melhor que o anterior. E o que acontecia é justamente o inverso. O vazio de ideias. Has only begun. Our feet were fashioned to run. Contar história é o que eu amo fazer, mas de uns anos pra cá é como se faltasse um gatilho para inspiração. Ao redor do lago existem cerca de 11 povoados, cada um com suas características, cores e até um idioma próprio. E escolhemos começar a nossa visita na região do povoado San Juan La Laguna, um local único, cheio de arte e cheio de cor. Quais foram as minhas primeiras impressões de San Juan? Um povoado pequeno, com clima de interior, pouquíssimos turistas e um reduto de artistas. É impossível não notar a arte por lá. Está espalhada por todos os cantos, por todas as paredes e até pelo chão. Em cada povoado, as mulheres se vestem com trajes típicos, com cores e desenhos específicos, sempre muito coloridos. Depois de umas 5 horas de viagem, finalmente a gente chega aqui no nosso hotel em San Juan, no vilarejo de San Juan. Na verdade é uma casa, né? E a gente aluga um quarto. Tem uma vista pro lago, uma parte meio feinha aqui embaixo, mas a vista pro lago ali, vista pro mirante. E vamos passar essa primeira noite aqui. E amanhã a gente decide para onde vai. Se vai para São Marcos, para outro povoado. O Lago Atitlã está a cerca de 1.500 metros de altitude e é rodeado também por plantações de café. E olha que coincidência. Justamente no dia que chegamos, estava rolando um concurso de café entre os produtores locais. E é claro, a gente tinha que conferir isso. Uma feira cheirosa e cheia de bons cafés, do jeito que eu gosto. Mas precisamos seguir caminho e explorar um pouquinho mais desse charmoso povoado. Para isso, fomos dar uma olhada de um ponto um pouco mais alto. Agora a gente deu umas voltas aqui por San Juan e vamos subir ao famoso Mirador de la Cruz. A gente tentou vir no amanhecer, mas aí falaram que a gente deveria acordar por volta de umas 5h30, né, pra ver. E a gente acordou às 5, tava começando a clarear. Acho que não deu 5 minutos, clareou tudo. E a gente não conseguiu ver o amanhecer lá do mirador, então a gente acabou vendo da varandinha do hotel mesmo. Foi bem bacana, mas estava meio nublado. Não estava assim muito animador. Mas agora a gente vai subir lá no mirador para conferir a vista de San Juan e também de boa parte do lago.
O Mirador de la Cruz é uma obra de arte a céu aberto, todo pintado e decorado com motivos tradicionais maia. Are you giving me the chance? We're not made to be what's before us. So you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. It's what I've been telling you. It's what I've been telling you. E agora a gente subiu esse mirante aqui, se chama Mirador de la Cruz. Fica bem próximo do hotel, uns 20 minutos de caminhada, só que o sol tá muito forte. E aí deu uma cansadinha para subir. Deve ter ali uns 100 degraus ali, uma subidinha inclinada de uns 200, 300 metros. Mas que nesse sol é cansativo. Agora, uma dica para quem vem aqui para São Juan ou para qualquer um desses povoados. Tragam tudo em dinheiro, tá? Porque os hotéis, que querendo ou não é o custo mais caro, né, de uma viagem, não aceitam cartão, tá? Então a gente chegou aqui, tem uma surpresa, fiz a reserva, tudo, não aceitava cartão, tive que sair para sacar em dinheiro. E tudo aqui gira em torno do dinheiro realmente. Se você vai comprar no cartão, sempre vai ter 8%, 5%, às vezes 10% de taxa em cima para passar no seu cartão. Então, para não passarem perrengue, tirem dinheiro. Tem caixa eletrônico, aqui tem bastante caixa eletrônico, dá para tirar dinheiro, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, mas vai ter que ser dinheiro. Com cartão, ou não aceita, ou é mais caro. Cada povoado aqui, são vários aqui, os mais famosos é São Pedro, La Laguna, São Juan, São Marcos, Santa Cruz, Panajachel, que é a chegada, né? Seria o polo aqui da região do Lago Atitlán. Cada povoado tem uma característica. Então esse aqui, como eu falei, o artesanato, né? As artes. Aí tem São Marcos, que a gente vai daqui a pouquinho para lá. É um povoado um pouco mais místico, com aulas de yoga, o pessoal quer ficar um pouco mais zen. Aí tem São Pedro, que é um pouco mais agitado, mais barzinho, mais restaurante, mais movimento. Santa Cruz, cada um tem a sua especialidade. E aí na volta tinha um coco gelado lá, muito bom, muito bacana. Aí eu perguntei pro cara, quanto custa o coco? O cara falou, 5? Eu falei, opa! Eu falei, manda um aí. Aí eu parei, tirei um pouco de dinheiro do bolso, dei 5 pra ele, ele falou, não, é 10. Eu falei, como assim é 10, amigo? Acabei de perguntar. Você falou que era 5? Ele falou, não, é que eu ouvi errado. A outra pessoa que me perguntou, eu falei, não, então tchau. Então assim, os caras aqui tentam tirar a grana da gente de tudo que é jeito. Na hora que ele viu que eu tinha um pouquinho mais de dinheiro no bolso, a inflação já tomou ali 100% do negócio. Eu não podia esperar menos, sendo que eu era o único branquelo com uma câmera na mão em um raio de 100 metros. Se a minha intenção era passar despercebido como turista, não rolou. Aqui a gente vai andando pelas ruas e o que a gente mais sente o cheiro é das tortilhas, aquele cheiro de milho, né? Pãozinho feito de milho, e as palmas que as mulheres que fazem as tortilhas, elas batem enquanto elas estão fazendo, então bater a massa. A gente ouve essas palminhas o tempo todo aí, é um barato. Uma das coisas mais fascinantes de São Juan são os quadros. É muito comum andar por lá e ver lojas vendendo as pinturas, que são na verdade os próprios ateliês dos artistas. Em uma dessas lojas conhecemos o Juan, um artista muito simpático que expõe e vende obras da sua própria autoria e da sua esposa também.
nosotros somos una cooperativa de 10 artistas y trabajamos aquí sobre pintura de óleo. Hay un tema muy original de acá, San Juan de la Laguna, lo que es la técnica pista de pájaro. Esos son los trabajos que se realizan acá. Por ejemplo, este tema se llama la recolecta de café, la recolecta de las flores, la recolecta del maíz. Cosechamos varios colores del maíz. Por ejemplo, este es el color, diferentes colores. También tenemos el rojo, el amarillo y también tenemos el maíz blanco como esta. También trabajamos lo que es los diferentes trajes típicos de la que están en la orilla del lago, el traje típico de San Marcos de la Laguna, San Juan de la Laguna, San Pablo y Huehuetenango. No ateliê ao lado, também encontramos quadros lindos e também provenientes de uma cooperativa de artistas. Mas, além da pintura, a tecelagem também é extremamente forte por ali. São Juan é o lar da Trama Textiles, uma cooperativa de tecelagem feminina composta por pouco mais de uma dúzia de mulheres, que fazem tecidos usando a arte tradicional maia de tecelagem em tear de alça. Em 2020, elas tinham parceiros em todo o mundo que vendiam seus produtos no atacado, lançando uma ampla rede para seus produtos. Aquele ditado que diz "a união faz a força" nunca foi tão popular como é aqui. E isso mostra uma excelente saída para o problema de falta de capital, falta de incentivos, mão de obra cara e por aí vai. Muito comuns em países subdesenvolvidos. Ao contrário das ruas coloridas e movimentadas de São Juan, São Marcos é uma mistura de becos estreitos, casas de yoga e massagem e bons restaurantes. São Marcos tem cerca de 2.000 habitantes, sendo a maioria indígena de descendência maia, que ainda falam o idioma Cactiquel. Além do cheiro de incenso permanente no ar, de fato, a paz reina pela pequena vila. E se São Juan tinha clima de interior, o clima que me passou em São Marcos foi de um grande acampamento de praia. Chegamos no vilarejo de São Marcos. Agora não, chegamos ontem. Mas a gente chegou um pouco tarde ontem, já foi direto pro hotel, foi comer, foi conhecer um pouquinho do centro. E agora, hoje, o dia seguinte, a gente vai desbravar um pouquinho uma reserva natural que eu não sei pronunciar o nome. Tizunquil, algo do tipo assim. Ah, tá logo ali, ó, Tizunquil. Não sei se é isso que pronuncia, mas falam que é muito bonito. Tem um lugar bem famoso lá que é um trampolim
que dá pra pular no lago. Não sei se eu vou pular no lago por esse trampolim. Vamos dar uma analisada primeiro. Mas o povoado aqui de São Marcos é um povoado muito mais raiz, místico. Tem toda uma vibe mais mística e mais de tranquilidade para quem curte yoga, meditação, esse tipo de coisa. Ao contrário de São Juan, São Pedro, que são mais badaladas, com mais infraestrutura. Aqui é um pouquinho mais, como dizer, mais isolado, mais simples. Então tem pouca estrutura, restaurantes um pouquinho mais caros também. Olá. E o visual é mais bonito do que São Juan, porque tem muito mais natureza. Então a gente vai desbravar um pouquinho essa reserva natural. Algum outro tipo de... Não sei se é passarinho, não, eu tô cara de inseto mesmo, uma cigarra, algo assim. Barulhento, barulho alto. Ao contrário do que eu imaginava, a região do lago tem uma temperatura mais alta, em torno de uns 25 graus a maior parte do tempo. E como já fazia quase 3 dias que eu estava naquela região, andando pra caramba, passando o calor, nada mais justo do que eu aproveitar as águas do lago para dar uma refrescada, não? Para isso, fomos até a Reserva Natural San Cugio, a poucos minutos do nosso hotel. Um local que é um verdadeiro paraíso. E aqui tem o famoso trampolim de 12 metros, onde a galera pula e se espatifa lá embaixo na água. Mas ninguém achou ruim não, todo mundo curtindo, todo mundo pulando ali. E a princípio tá tudo certinho. Eu não sei se tenho coragem de pular não, mas tem uma galera ali que tá curtindo. O Lago Atitlán é muito bonito de qualquer um dos povoados, e até mesmo quando se está navegando por ele. Mas, visto ali daquelas rochas da reserva natural, é algo sensacional. Pela primeira vez em 3 dias, o tempo se abriu por completo e o sol apareceu, tornando a água um azul turquesa impressionante. E que experiência mais fantástica poder mergulhar aqui no Lago Atitlán. Esse lago que é o lago mais profundo da América Central e é um símbolo aqui da Guatemala, né? Talvez o segundo lugar mais visitado da Guatemala, rodeado de vulcões. Agora estão todos encobertos, né? A gente consegue ver diversos vulcões por aqui. Tem esse descanso, essa paz, poder curtir essa vibe diferenciada que São Marcos nos proporciona. Aliás, todos os povoados aqui são relativamente calmos, se você for considerar a antiga cidade da Guatemala, né? Essas outras cidades maiores. Os povoados aqui já são mais pacíficos, vamos dizer assim, mas São Marcos tem essa característica, né? Mergulhar aqui nesse lago foi praticamente uma terapia. Enquanto eu fazia umas imagens com drone, 2 garotos que moram em São Marcos ficaram bem curiosos e se aproximaram para um papo. Em alguns minutos de conversa, o pequeno Sami, de 12 anos, nos contou um pouco da sua história e também que está aprendendo português através de um famoso app para celular. Tu estavas falando que idioma? Eu estava falando com meu irmão Cachiquel. Cachiquel? É um idioma local de San Marcos, de indígenas. Hay algunos países que los usan. Igual en San Pablo se usa, creo que São Pablo? San Juan tienes otro diferente, San Juan, Sí. San Pedro. cada uno creo que se tiene. Y ahí aprenden desde chico con la familia. O esto es aprenden en la escuela. No, ya desde el nacimiento lo tienen. Yo nací el 12 de febrero. No, el 13 de febrero de 2012. De 2012. Também dia 13? Eu sou dia 13 também, creo que de julho. E essa pequena troca de ideias é que me deixa de fato feliz em uma viagem.
conversar com as pessoas locais, entender um pouquinho mais dos seus costumes e ver que as pessoas com quem falamos também têm suas curiosidades sobre mim e sobre o Brasil. A minha intenção é conseguir colocar um pouquinho que seja do que eu ouvi e da experiência que eu tive com cada uma dessas pessoas nesse documentário. E aqui é um altar maia. O pessoal ainda faz alguns rituais aqui simbólicos e tal. Como Guatemala é o berço da cultura maia, tem muita tradição em relação à história do povo maia por aqui. Quando chegamos no mirante, no topo, a paisagem foi tão linda que eu só quis ficar alguns minutos em silêncio, observando. Além de ser um local surreal de bonito, é de suma importância para o povo da região, pois é considerado um altar maia, onde eram e ainda são realizados rituais e oferendas de acordo com as tradições. A minha vontade ali naquele momento era só de montar uma barraca em qualquer canto e passar alguns dias só olhando aquela paisagem. Bom, agora a gente vai se despedir desse cartão postal maravilhoso que é a beira do Lago Atitlán, aqui no povoado de San Marcos. E a gente vai seguir até a segunda maior cidade aqui da Guatemala, conhecida como Xela. O nome da cidade é Quetzaltenango, porém o pessoal aqui chama como Xela, que é um nome maia. E a viagem, cerca de 2 horas de carro. A gente precisa sair aqui do povoado de barco, né? Então a gente vai pegar um barco aqui de volta até Panajachel, que deve estar mais ou menos ali. Bom, antes de sair do hotel totalmente, a gente já deu check-out lá, que aliás um hotel muito bom, chamado El Dragón, ou El Dragon. O hotel fica bem na beira do Lago Atitlán aqui, uma vista totalmente privilegiada, praticamente algo privativo aqui, um clima, cara, muito bom. Então antes da gente sair totalmente aqui de San Marcos, eu quero voltar para o centrinho aqui, que são as 3 ruas principais, e eu quero procurar alguma lembrança que tenha a ver com Guatemala, que tenha a ver com os maias, que tenha algo místico. Eu tô procurando. O problema é não cair no golpe dos turistas, né? O cara faz um negócio velho de latão lá e fala que foi fabricado pelos maias, então tem que tomar cuidado com isso, mas eu vou ter essa missão agora de tentar encontrar essa lembrança, algo que seja bacana, sem cair em golpes de turista. Mas como eu disse anteriormente, o único branquelo com uma câmera na mão, naquelas redondezas, era eu. E seria muito, mas muita sorte eu querer comprar algo desse tipo e não cair em ponto para turistas. Mas... Mariela, mucho placer. Gracias. Trabajo acá en lo que es una de las tiendas más místicas de San Marcos La Laguna. Sí. Se llama Jade Atitlán. En este momento vamos a ver el nahual que cubre la protección de Andreas. Sí. ¿Cuál es tu año de nacimiento? 84, 1984. 84, ok. Sí. Tú eres una persona muy, pero muy buscada en el mundo, porque son muy poquísimos de los que yo he visto que tienen esta energía. Oh. Así Sí. es, mira. Tu Alguien energía, del mundo que gusta de... o sea, es muy difícil que alguien tenga esta energía porque es una persona súper especial, Oh. con una aura de mucha energía. Las personas que nacen en E fueron engendradas como guías
consejeros, son muy obedientes, son muy viajeros, son muy comprensivos. Viajeros es verdad. Son personas muy solidarias, son muy dispuestas a poder gobernar un país, administradores, muy buenos matemáticos, muy buenos business, negocios, odontólogos, pero se recomienda que a veces son personas muy caprichosas y desean pasear excesivamente. Entonces, Sí, es tú posible. tienes que hacer un como equilibrio. Equilibrio. Ok, entonces Sí. tú puedes tomar foto esto, este es tu signo, mira. Sí. Te voy a buscar ahorita el nahual E. Estas piedrecitas de jade Sí. son oro maya para nosotros. Sí, es muy famoso en Guatemala. Es producido en Guatemala, Sí, ¿verdad? Es como la piedra valiosa. sí. Entonces, los nahuales los tenemos nosotros en lo que es jade, tenemos todos. Este es mi nahual. Mira. Bom, eu acho que a missão aí foi cumprida. Eu já sabia mais ou menos desse tipo de, como se dizer, desse tipo de trabalho deles aqui de São Marcos, onde eles pegam a data do seu nascimento, né, o seu signo, data, ano de nascimento, e eles fazem tem um símbolo místico que representa, né? É algo meio astrológico e tal, mas eu gostei, é algo que eu quero levar de lembrança aqui da Guatemala, aqui de São Marcos em específico. E eu confesso para vocês que eu estava bem feliz com a minha aquisição, pelo menos até eu chegar em Panajachel e descobrir que o mesmo colar custava 1/3 do preço, em uma barraca comum na rua. Pois é, a vida de viajante não é fácil. Music is love, and love is music. Yeah. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. Panajachel é a porta de entrada para o Lago Atitlán e talvez o povoado mais movimentado à beira do lago, com cerca de 16 mil habitantes. Now I'm dancing to your vibe. Bom, a gente acabou de chegar aqui em Panajachel e já é um outro clima. Aqui o povoado é bem maior, muito barulho, muitos carros, muitos tuk-tuks, mas também tem mais opções de restaurante, tem mais opções aí de lojas de artesanato, esse tipo de coisa. E na verdade a nossa pausa aqui foi para pegar o transporte para Xela, né, Quetzaltenango. E aí vamos fazer uma pausa aqui, talvez comer alguma coisa e já ver se tem algum ônibus que vai direto, senão a gente vai ter que pegar o transporte que vai ser só às 4 da tarde. Então a gente vai ver esse tipo de transporte que a gente consegue pegar. Se a gente consegue ir num chicken bus ou vamos ter que pegar um transfer de alguma agência aí pra gente chegar lá. Mais ou menos 2 horas de viagem, então não é muito distante. Bom, acabei de me informar melhor aqui sobre os horários dos ônibus para Quetzaltenango, né, para Xela, e infelizmente não tem nenhum chicken bus, que é aquele ônibus tradicional, coloridão, né, que eu estava pensando em ir. Hoje não tem nenhum direto. Tem que ir parando em várias cidadezinhas ali, e aí vai ficar muito cansativo, a gente está com as malas muito pesadas, vai ficar uma viagem muito longa, tem que parar em mais 3 cidades, fazer a baldeação, né, em 3 cidades diferentes. Então a gente vai tentar ver se acha algum shuttle aí com as agências que vá direto. É muito mais caro, mas eu acho que vai ser a nossa única solução, porque a gente já tem a reserva lá, né? A gente acabou fazendo uma reserva ontem para o nosso hotel lá em Xela, então a gente vai ter que dar um jeito de chegar lá hoje de todo jeito. Finalmente conseguimos um transporte aqui para Xela, Quetzaltenango, que estava difícil. Às 3 da tarde não tinha mais nenhum lugar e tive que andar aqui acho que uns 2 quilômetros aqui nessa rua principal para ver se conseguia algum transporte. A gente começou a ficar um pouco sem alternativas, talvez ia ter que passar uma outra noite aqui. Só que aqui é uma cidade que não tem muitos atrativos, não é uma cidade de entrada e saída, né, movimento assim. Então a alternativa era voltar para o lago, para um vilarejo próximo ali, aí tem o custo do transporte do lago e tal, ou ficar uma noite aqui em Panajachel e pegar os transfers das 5 da manhã. Aí eu falei, putz, ia ficar meio complicado ter o custo a mais de um hotel aqui, sendo que a gente já tinha pago o hotel lá de Quetzaltenango, né, de Xela. Então eu decidi sair à procura de uma agência e consegui achar uma aqui, mas só para 5h30 da tarde. Agora são 2h50, então tem que fazer umas horinhas aí. Mas pelo menos acho que a gente chega hoje lá em Xela, né, em Quetzaltenango, por volta das 7h30, 2 horas e pouco de viagem.
Então vamos ver, mas deu uma suadeira aqui até a gente conseguir encontrar esse transporte que tá difícil. E para dar mais emoção na situação, a comida do almoço não me desceu bem e eu fiquei com o estômago embrulhado durante todo o caminho, sofrendo e rezando para chegar logo em Quetzaltenango. Depois de ter jantado uma banana e uma maçã, sem apetite nenhum, finalmente havíamos de fato chegado na segunda maior cidade da Guatemala, Quetzaltenango, mais conhecida como Xela. E pode parecer estranho chamar a cidade de Xela, mas Xela vem do idioma Quiché, no qual chamam a cidade de Xelaju, que significa lugar das 10 montanhas, em uma referência às montanhas que a rodeiam. Enfim, chegamos aqui por volta das 7h40, quase 8 horas da noite. E a cidade de Xela, Quetzaltenango, é um pouquinho diferente do que eu imaginava. Tem algumas estruturas bem bacanas, bem bonitas aqui no centro, no Parque Central, né, que é a área aqui principal da cidade. Porém, a cidade não reserva muitos atrativos pra gente fazer por aqui. Então essa manhã a gente ficou rodando aqui pela cidade, passeamos por algumas praças e tal, vamos até um supermercado. Tem 2 lugares ao redor aqui da cidade que a gente pretende ir, vamos ver se a gente consegue. Um teria que ir muito cedo, e como eu passei meio mal ontem, eu comi algo que não me fez bem lá em Panajachel. Foi um sacrifício para conseguir pegar esse transfer de 2 horas e pouco para cá, sofri, estômago meio embrulhado. Cheguei aqui sem apetite nenhum para comer e tudo bem que estava tudo fechado também. O hotel também não é muito o que a gente esperava. É isso, emoção, um pouquinho de perrengue, faz parte da viagem. E vamos ver o que a gente consegue extrair aqui de Quetzaltenango. Uma curiosidade é que essa cidade, há cerca de 100 e poucos anos atrás, mais precisamente 1838, não fazia parte da Guatemala. Somente alguns anos depois, o presidente guatemalteco Rafael Carrera derrotou o movimento separatista e anexou o país à Guatemala. Todos os membros do governo foram fuzilados no dia 2 de abril desse mesmo ano, na frente do prédio onde hoje é o Banco Industrial. Eu vou falar pra vocês, as frutas aqui são bonitas, viu? Galera que gosta de comer fruta, a gente comprou umas ontem, muito boas, pra jantar. E é isso, um pouquinho aqui das ruas de Quetzaltenango, pra vocês terem uma ideia. Como eu falei, não é uma cidade muito turística. Vi meia dúzia de turistas aqui até agora. É tudo bem típico, né? Tudo muito tradicional e muito próximo do México. E apesar da cidade não ter nos impressionado pelos atrativos, nos conquistou pela boca. Acabamos encontrando um restaurante de uma rede famosa na Guatemala, a poucos metros da praça principal, e que me surpreendeu muito, não só pelo preço, mas pela qualidade da comida, claro. Por 39 quetzales, um menu completo, com uma comida nem um pouco tradicional do país, mas que estava muito boa e muito bem feita. E depois de uma refeição dessas, seria perfeito dar uma boa relaxada. E para isso, fomos conhecer um lugar entre as nuvens. E a mudança de ares foi imensa, do sol de Quetzaltenango para um mar de nuvens em poucos minutos, passando pelos povoados de Almolonga, muito famoso por sua agricultura, e Zunil, vilarejo do mesmo nome do grande vulcão Zunil, que provê uma série de fontes termais por toda a região. Foi impressionante ver ao longo de todo o caminho as plantações subindo o tempo todo, com um frio e uma névoa absurda, até que a floresta fechou e a neblina encobriu tudo, a ponto de não vermos mais do que 10 metros à nossa frente. A sensação era de estar simplesmente flutuando no ar.
fontes georginas. São águas termais do vulcão Zunil, se eu não me engano. Águas termais que falam que curam, que relaxam, que tem vários poderes aí diferentes. Então vamos testar essas águas aí para ver se é legal. Um clima de névoa total. Essa região aqui fica mais ou menos uns 50 minutos de Shela, né, de Quetzaltenango, onde a gente está hospedado. E é muito famosa, né, uma região aqui muito conhecida. E o engraçado e curioso é que ela fica coberta de neblina. Tem uns pontos na estrada ali que simplesmente a gente não enxergava um passo à frente, cara. O cara do táxi veio bem devagar. Fica um pouco isolado, inclusive, aqui da região de cidade, né? Passa por alguns povoados pequenos, mas a gente está numa região bem isolada. Essas águas termais têm tantos poderes, né? Como o pessoal fala. No meio do caminho a gente consegue sentir nitidamente o cheiro do enxofre que vem, né, dessa origem vulcânica. E a princípio tem uma piscina só funcionando aqui hoje. Nos vídeos que eu vi tinha mais, algumas são duas aqui, se não me engano, a mais, mas que elas estão vazias agora. Então só tem a piscina de lá, que também tem pouquíssimas pessoas, né? Tem pouca gente, então o pessoal tá ali curtindo. E vamos lá, vamos experimentar essas águas termais. Nossa, água bem quentinha. Muito bom. Sentindo zen, eu tô tranquilo, na maior paz, ficar naquela aguinha morna ali, cara, que delícia, que sensação mais agradável pro corpo, pras canelas, depois de ter subido no vulcão, andado aí 10 km por dia na cidade da Guatemala. E agora só, lógico, um perrenguinho, né, pra melhorar. A gente subiu aqui uma região um pouco isolada, né, como eu falei pra vocês. E é um caminho de quase 40 e poucos minutos, 50 minutos, numa serrinha que vai subindo e fica essa neblina que vocês estão vendo aqui. E aqui não tinha sinal de celular, e a gente não conseguia contato com o rapaz que trouxe a gente pra ele vir pegar. Então aí a gente tentou de todas as formas, mandando várias regiões aqui, vários pedaços do parque aqui, até que chegou num ponto e deu o sinal e a gente conseguiu entrar em contato com ele. E agora estamos aguardando o rapaz vir pegar. Não tem transporte público aqui. Tem alguns povoadinhos que ficam mais ou menos próximos. Tem o povoado de Zunil, né, que é o mesmo nome do vulcão, que deve ficar talvez uns 5 km daqui, descendo a serra toda, né? E é uma estradinha muito estreita, dá um certo nervoso ali. Os caras estão acostumados a dirigir aqui e tal, mas é bem complicado, mas com essa neblina que você não enxerga nada. Mas vamos ver, daqui a pouco deve chegar o rapaz aí pra gente poder voltar para a civilização. Infelizmente, porque aqui é uma região muito gostosa, um clima muito bom. A nossa última refeição foi um restaurante quase escondido no canto da praça principal, mas que nos surpreendeu com uma massa simplesmente perfeita em um ambiente muito aconchegante.
E a nossa volta para Antígua não poderia ser de outra forma. Encerramos a viagem em grande estilo, fazendo a viagem de 4 horas no tão famoso e aguardado Chicken Bus, o ônibus popular e escandaloso que roda pelo país todo. Tortilla 5 vale. Así las tortillas calientes, doña. Vamos, la tortilla picante. E agora que eu já mostrei um pouco mais da Guatemala, vamos voltar lá para o meu segundo desafio, temperando essa viagem com aventura, superação e uma das paisagens mais incríveis que eu já testemunhei na minha vida. Agora chegou o momento de fazer talvez o ponto alto da viagem, que é a caminhada para o vulcão Acatenango. Por mais que eu tenha o costume de me aventurar em trilhas, rochas e acampamentos pelo meio do mato ou nas montanhas, eu sempre fico um pouco apreensivo quando se trata de altitude elevada. Se você não se cuidou dias antes da subida, pode ter sérios problemas. Primeiro ponto de parada aqui, a subida puxada da Acatenango. Agora nós teremos uma subida intensa, uma mochila pesada, uma distância de 7 km e a uma altitude de 3.600 metros. Ou seja, qualquer coisa poderia acontecer. Segunda parada. E já estamos morrendo. Segunda parada e já estamos morrendo aqui em cima. 2.600 metros ainda de altitude. Tem mais uns 800 metros de altitude, de ganho de elevação aí. Pra chegar até o acampamento base. Agora empieza a caminhada. Agora que a gente chegou na entrada do parque pro vulcão Acatenango. Ponto de parada aqui na caminhada. Como tem cachorrinhos por aqui, hein? Os bichaninhos fazem parecer fácil a subida. Todo mundo morrendo, esse cachorrinho subindo tranquilinho, como se nada tivesse acontecido. Mais uma parada aqui. Agora a gente já está em 3.130 metros de altitude. Falta mais 500 metros de elevação até o campo base, acampamento básico, onde a gente vai ficar, vai passar a noite. E falar pra você, é dura a caminhada, viu? Uma coisa muito curiosa, muito bacana aqui, a gente estava subindo e eu vi um gringo, um rapaz da Bélgica, e ele estava pegando algumas coisas do chão, colocando numa sacolinha. Durante todo o caminho ele pegou as coisas do chão e colocou numa sacolinha, e eu não sabia o que ele estava querendo pegar, né, o que ele estava pegando ali. E quando eu fui notar, ele estava recolhendo lixo do caminho. E tinha muito lixo, e ainda tem muito lixo. A gente recolhendo esses plásticos pequenos, tampinha de garrafa e tal, e a gente foi recolhendo. Aí eu comecei a ver, eu fiquei até envergonhado de não ajudar o cara, né? Falei, vamos
vamos ajudar. E foi alguma coisa contagiante, porque eu comecei a ajudar ele, aí outras pessoas que viram que a gente estava levando lixo começaram também a ajudar a gente. A gente encheu uma sacola inteira de lixo só nessa primeira subida. Então a gente andou, sei lá, 6 km até o momento, 5 km até o momento, por aí. E a gente recolheu uma sacola inteira de lixo, fora, é claro, um monte de coisa que tinha lá. Então, vamos tentar ajudar da maneira que puder, né? Por mais que eu mostre por aqui, a sensação de passar por lugares assim é indescritível. É algo que me abastece de boas energias. As árvores gigantes e retorcidas e a neblina davam um ar surreal, e que a cada minuto me fazia lembrar que aquela trilha não é uma montanha qualquer. A gente estava subindo um vulcão. E finalmente, depois de 5 horas de subida intensa, chegamos ao acampamento base no vulcão Acatenango, a 3.600 metros de altitude. Congratulações a todos. Finalmente chegamos ao acampamento base. 3.600 quilômetros. 3.600 metros de altitude e tudo encoberto. Mas acabou de ouvir agora um estrondo do vulcão. Deve estar pra lá, creio eu. E vou esperar que essa névoa saia, né? Pode ser que saia. Esperar que saia pra gente conseguir ver o vulcão, olha. Mas essa caminhada puxada, viu? Pra você. Cansa. Mas valeu a pena. Só a trilha é muito bonita fazer a trilha. É muito bacana. E quando a gente menos esperava, o gigante El Fuego resolveu aparecer. Enquanto eu estava ali, no meio das nuvens, vendo aquele gigante cuspir fumaça bem de frente, eu senti aquela emoção que tinha me motivado a vir para Guatemala. Aquele sentimento que eu achei que tivesse perdido nos últimos anos, de euforia em ver algo surpreendente e sentir de novo aquela sensação boa de missão cumprida, de uma aventura que tinha tudo para não acontecer devido à previsão do tempo, o mesmo do próprio vulcão, que tinha ficado adormecido por vários meses e voltado a entrar em erupção 15 dias antes apenas. E quando menos esperávamos, foi assustador e ao mesmo tempo fascinante. O El Fuego deu um estouro que fez vibrar as janelas do acampamento. Um espetáculo da natureza que continuou como um relógio a cada 15 minutos. Quando eu mencionei lá no começo sobre as duas grandes decepções que eu tive, a primeira ocorreu alguns minutos depois, quando um dos guias propôs da gente ir fazer a caminhada para chegar mais próximo do El Fuego. Teríamos 2 horas de descanso e na sequência iríamos iniciar o trajeto que levaria em torno de 3 horas entre ida e volta. Mas eu confesso, eu não tive pernas para ir mais longe. E ainda sabendo que teria 50% de chance de não conseguir ver o estouro do vulcão à nossa frente, para mim foi decisivo. Optei por ficar. Mas, por ironia do destino, 1 hora depois o tempo abriu novamente e eu fiquei bem arrependido de não ter ido, pois uma grande explosão ocorreu e eu teria visto bem de frente.
Preciso fazer uma pausa para ressaltar que esse jantar, basicamente de macarrão com frango, foi uma das melhores refeições que eu tive. Aliás, do início ao fim. A empresa que escolhemos para nos guiar, a V-Hikings Tour, foi muito boa. Todos muito atenciosos, muito simpáticos, e isso fez toda a diferença. Para variar, estou aqui à noite esperando o vulcão entrar novamente em erupção. A gente viu que mais ou menos a cada 10 a 15 minutos ele entra. De tarde já foi um espetáculo. O estrondo é absurdo, é um pulo que a gente dá do banco toda vez que ouve o vulcão. E eu tô aqui com a câmera já posicionada, já consegui uma foto legal ali, mas eu não sei se consigo garantir o foco. Olha lá, agora vai. Que espetáculo da natureza! O El Fuego cuspindo a lava que brilhava na noite fria e cheio de névoa. Esse foi um daqueles momentos em que a gente olha e só agradece pela oportunidade de estar ali. A minha segunda decepção ocorreu durante a subida ao cume, durante a madrugada, e até hoje eu não sei explicar o motivo da minha decisão em não subir. E o arrependimento maior só não ocorreu porque na descida ganhamos mais um presente da natureza. Bom, o tempo estava completamente fechado quando a gente começou a subir, e aí os guias recomendaram que a gente descesse. E aí o grupo meio que dividiu, uns que não desciam, uns que não subir. A gente tentou por mais 10 minutos, o tempo continuou muito fechado. E a gente começou a descer. Descemos 15 minutos, o tempo abriu. E tá a coisa mais linda. Agora está descendo aqui nessas areias vulcânicas. E tá a coisa mais linda. Tá o El Fuego desse lado com a lua. E aqui a parte do nascer do sol. Coisa... espetáculo. Agora sim, a missão na Guatemala estava cumprida. Aquela vista para o nascer do sol de um lado, naqueles tons de lilás, laranja, e a lua sobre o El Fuego do outro lado, vai ficar na minha memória para sempre. A vontade era de simplesmente congelar aquele momento para que o dia fosse um eterno amanhecer. A sensação era daquele gostinho de quero mais. Eu queria ter uma imersão maior, vivenciar mais locais na Guatemala, conhecer mais pessoas, mas infelizmente o tempo havia acabado. E apesar da missão que eu havia proposto para mim mesmo ter sido concluída com sucesso, eu voltava para casa chateado com o fim da viagem. Mas isso é normal, e é bom, significa que foi uma boa viagem, cheio de experiências únicas e incríveis. Mas e você? Também vai colocar a Guatemala na sua lista?